Fala concurseiro, fala concurseira. Vamos dar continuidade nas nossas aulas de Geohistória, beleza? E vamos para um assunto extremamente importante, tá certo? Que está aí despencando em todas as nossas provas, que é o nosso período da mineração, tá certo? Um assunto bem importante, que é importante você ter atenção aos alguns detalhes. E vamos lá, vamos para o nosso conteúdo, beleza? Geohistória de Goiás, beleza? Vamos falar aqui sobre a capitania de Goiás e a febre do ouro. Então, aqui nós já temos algumas informações. Febre do ouro, né? Nós já estamos parafraseando um historiador chamado Luiz Palacin, tá? Ele diz que o período do ouro foi uma febre, tá? Ele foi uma febre e ele acabou rápido, fazendo uma alusão, tá certo? A um período em que é alvoraçado. Esse ouro ele aparece em Goiás, mas ele acaba com uma certa fluidez, ele acaba rápido, tá? Então, o ciclo do ouro está escrito no período colonial brasileiro, que vai de 1530 a 1822, tá? E nesse período nós temos o ciclo do ouro aí, nós temos algumas imagens legais aí sobre o ciclo do ouro, né, na sua extração, né? Nós temos algumas nas imagens aí um pouco do trabalho escravo, né, que são algumas das características do período minerador, tá? Então a mineração em Goiás, tá? Com certeza está ligado aos metais, está ligado aqui aos metais preciosos, tá? E esses metais preciosos eu estou me referindo prioritariamente ao ouro. E não é qualquer ouro, meu povo, não é qualquer ouro que eu estou me referindo. O ouro goiano é o famoso ouro de aluvião, tá? O que seria um ouro de aluvião? O ouro de aluvião é aquele ouro esfarelado, aquele ouro que eu acho facilmente no leito dos rios e após um garimpo ali, um garimpo primário, eu consigo obter esse ouro, tá? Então esse ouro é o chamado ouro de aluvião. Então o ouro, ele vai ser o metal precioso, o metalismo, vai ser toda a ideia que vai surgir em Goiás. Na verdade, o Brasil surge a partir dessa ideia inicial, né? Porém não se acha ouro de início, né? Por isso que se explora pau-brasil e se explora cana-de-açúcar, mas num segundo momento se acha ouro, né? A colonização portuguesa é diferente da colonização espanhola, que achou ouro de cara, né? E prata no Peru e ouro no México. No Brasil vai se achar ouro depois, né? A partir de expedições, né? A partir do período bandeirantista, tá certo que os bandeirantes vão entrar na mata nas suas expedições particulares e vão conseguir encontrar metais preciosos. E esses metais preciosos, sobretudo, o ouro, tá? E o ouro vai fazer surgir Goiás. Goiás surge dessa concepção, tá? Então nós temos um período de desbravação, tá? Com os bandeirantes, depois nós vamos começar um período aí de povoamento, exploração do território goiano, e essa exploração do território vai se dar por meio de arraiais, que vão virar vilas, e vilas vão virar uma capitania independente, tá certo? Se separando de São Vicente, que hoje é São Paulo, tá certo? Em 1749, tendo como seu primeiro governador Dom Marco de Noronha, conhecido como o Conde de Arcos. Vamos explorar esse assunto? Vamos lá? Vem comigo, vamos lá! Então aqui nós estamos falando sobre o ciclo do ouro, tá? Estamos falando aí sobre o nosso ouro de aluvião, beleza? Nós estamos falando do nosso ouro de aluvião, ok. Então, falando sobre a nossa capitania de Goiás, o que nós temos para falar sobre isso? Vamos lá. Enquanto o século XVII representou etapa de investigação das possibilidades econômicas da região goiana, por que essa palavra investigação? Porque estavam tentando achar essa palavra investigação, ó, perceba que nas questões muitas das vezes é um jogo de palavras. Então esse período de investigação, ele está falando que é um período de, aqui ó, desbravar o território. Por isso que é um período de investigação. Então ele fala, ó, enquanto o século
17 representou uma etapa de investigação das possibilidades econômicas regionais goianas. Por que investigação? Quem vai fazer se desbravar? Os bandeirantes, não é isso? Então, essa investigação também está ligada aos bandeirantes, durante o qual seu território tornou-se conhecido. O século XVIII, aqui nós já estamos passando de um século XVII para o XVIII, em função da expansão da marcha do ouro, foi ele devassado em todos os sentidos, estabelecendo sua efetiva ocupação por meio da mineração. Então, ó, nós temos um período de desbravamento do território, e esse período de desbravamento por meio dos bandeirantes, ele vai caminhar para uma marcha para o ouro. E essa marcha para o ouro vai se dar, tá certo? Por meio de uma efetiva ocupação. E essa efetiva ocupação já é um período de exploração do território. Então nós temos um período de desbravamento, o período bandeirantista, e depois nós vamos para o período de exploração. Beleza? Importante verificar isso, tá? Então Goiás surge como um braço, tá? Goiás, ele surge como um braço de São Vicente, que é São Paulo, né? Através de expedições, sobretudo expedições particulares. Ela surgiu tanto por entradas e bandeiras, mas nesse momento, sobretudo, por bandeiras, né? Então, os bandeirantes entraram na mata, no Grande Sertão, e conseguiram achar metais preciosos, né? Aí, uma grande, vamos dizer assim, fortaleza, né? Uma grande astúcia aí dos bandeirantes, sobretudo o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que é o nosso Anhanguera Filho. E aí nós vamos começar um período de exploração. Nós vamos transitar de um período de desbravamento para um período de exploração, tá certo? E é isso que esse slide está nos trazendo, ok? Vamos lá. A primeira região ocupada. Então, como eu estou falando de ocupação, tá? Eu estou falando de ocupação, logicamente, eu estou me referindo ao período de exploração, como eu acabei de falar. Então, eu estou me referindo ao período de exploração. Então, esse período de exploração, que está ligado também à palavra ocupação. Então, a primeira região ocupada em Goiás foi a região do Rio Vermelho, tá? A região do Rio Vermelho. Então, o Rio Vermelho vai ser a primeira região ocupada, logicamente, onde inicialmente os bandeirantes chegaram, tá? Às margens do Rio Vermelho, e encontraram lá os índios da etnia Goia, né? Então, entre 1727 e 1732, ou seja, eu estou falando do século XVIII, tá? Surgiram diversos arraiais. Então perceba, século XVI, período de desbravamento. Século XVIII, tá certo? Período de exploração, né? Tá ligado à ocupação do território, logicamente. Afinal de contas, eu acho ouro nesse território. Opa, então, logicamente, as pessoas vão correr para explorar esse ouro. E correndo para explorar esse ouro, naturalmente, é necessário uma casa de fundição, é necessário para poder fazer equipamentos, é necessário alguém que conheça de picareta, de mercúrio para poder explorar o ouro, é necessário ter uma casa do governo para recolher os seus impostos, é necessário ter um bar, vai ter um prostíbulo, vai ter uma igreja, vai ter casas, então uma ocupação vai surgir em relação ao ouro. Então o ouro é muito importante, o ciclo do ouro é muito importante para Goiás, porque esse ciclo do ouro vai dar o pontapé para um período de povoamento. Muito importante você ter isso em vista, beleza? Vamos lá. Então ele está falando aqui, surgiram diversos arraiais. Opa, 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 opa. Tá? Então, quando eu estou falando no meu processo de exploração,
A primeira unidade de exploração que nós vamos ter nesse período serão os arraiais, né? E nós temos um arraial muito famoso, vai ser nosso primeiro arraial, que é o Arraial de Santa Ana, ou Arraial de Santana. Esse arraial são primeiras unidades de formação de exploração, tá? E essas unidades vão se formando. Aos poucos nós vamos ter outros arraiais, como Ouro Fino, Anta, tá? E esses arraiais vão se unindo e mais para frente vão virar uma vila, que vai ter uma estrutura mais complexa de administração. Depois essa vila vai se tornar uma capitania independente de Goiás, se separando aí de São Paulo, tá? Beleza? Então vamos voltar aqui. Além de... entre 1727 e 1732 surgiram diversos arraiais, além de Santana, posteriormente Vila Boa de Goiás, beleza? Em consequência da exploração aurífera, tá? Então tá aqui o ouro, muito importante, ou da localização da rota das minas para Goiás. Lembrando que Minas Gerais também tinha sua exploração de ouro, né? Em 1736 já havia nas minas de Goiás 10.236 escravos. Então, pessoal, olha só, nós vamos desenhando esse período, tá? Então, nós estamos falando de um período de exploração, não desbravamento, mas exploração, ligado a um período de ocupação, tá? Então, vai estar diretamente ligado à população que vai se estabelecendo ali, se organizando em formas de arraiais, inicialmente, tá? Que para essa exploração de ouro era necessário uma mão de obra escrava, tá? E mão de obra escrava negra. Então, o tráfico negreiro, logicamente, no Brasil, estava ligado à exploração dos metais preciosos, sobretudo o ouro, tá? Por que não escravizar os índios, tá? Os índios não deveriam ser escravizados, de acordo com a concepção da época, porque os índios estavam ligados a um ideal jesuíta, tá? Então nós tivemos a Contra-Reforma Protestante, que aumentou muitos fiéis protestantes. E para poder reagir isso, a Reforma Protestante, a igreja fez a Contra-Reforma, a igreja católica, e aí nós tivemos a ordem dos jesuítas que queriam ter mais almas. Então os índios, eles deveriam ser catequizados e não escravizados, beleza? Então na concepção da época, o negro não teria essa alma que valeria a pena, mas o índio teria. Por isso que os jesuítas vieram, fizeram a gramática indígena, aprenderam a língua dos índios e queriam catequizá-los. Então, nessa exploração que estava acontecendo nesse momento, não era interessante jamais a exploração dos índios, a não ser que fosse de forma escondida do próprio governo, da própria igreja, que era muito forte na época. Então, a ideia eram minas e também minas ligadas ao trabalho escravo negro. Beleza? Vamos voltar para o nosso material aqui, vamos lá. Então, ele dá um dado aqui para a gente, né? Que dado é esse? Que em 1736 já haviam em Goiás 10.236 escravos. Tá? Nas proximidades de Santana, né? No Arraial, né? Surgiram os arraiais de Anta, Ouro Fino, tá? Ouro Fino. Mais para o norte, Santa Rita, Quarinos e Água Quente. Na porção sudeste, Nossa Senhora do Rosário, da Meia Ponte, atual Pirinópolis. Tá? Pirinópolis inicialmente teve esse nome, Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte. E Santa Cruz. Beleza? Vamos dando continuidade. Outras povoações surgiram na primeira metade do século XVIII. Foram Jaraguá, Corumbá e o Arraial de Couros, atual Formosa, na rota de ligações de Santana e Pirinópolis a Minas Gerais. Beleza? Ao longo dos caminhos que demandaram a Bahia, mais ao norte, na bacia do Tocantins, localizaram-se diversos núcleos populacionais, como São José do Tocantins, Niquelândia, Traíras, Cachoeiras, Flores, São Félix, Arraias, Natividade, Chapada e Muquem, tá? Então, como eu estou comentando com vocês aqui, nós estamos montando o sistema colonial em Goiás. Então, o sistema colonial em Goiás, ele está ligado, tá certo? A um segundo momento, nós tivemos um momento do desbravamento,
depois nós tivemos o momento da exploração. No momento da exploração, essa exploração ela vai começar por meio de arraiais. O nosso primeiro arraial é o Arraial de Santana. Esse arraial está ligado, tá certo, à exploração do ouro de aluvião. E o ouro de aluvião ligado ao trabalho escravo negro, tá? O trabalho escravo está ligado a esse primeiro momento. Então, esse trabalho escravo negro vai estar entranhado, tá certo, naquele momento. E aí esses arraiais vão criando forma, tá certo? Vão se tornar uma vila, depois vão se tornar uma capitania independente, tá? Vão ter vários arraiais que vão surgindo aí a partir de então, ok? Então vamos lá. Então, aqui ele está comentando as povoações que vão surgindo, né? Então nós vamos, ou seja, o que esse slide está contribuindo? Que nós estamos aumentando, tá certo? Nós temos aqui aumentando o povoamento. Então, o povoamento vai aumentando, logicamente, na medida em que o ouro vai sendo extraído, nós vamos atraindo pessoas para essa região, tá certo? Vamos ter cada vez mais pessoas sendo atraídas para essa região, beleza? Na década de 1740, tá certo? Ainda nos referindo ao século, tá certo? 18, a porção mais povoada de Goiás era o sul, mas a expansão rumo ao norte prosseguia com a implantação dos arraiais de Carmo, Tocantins. Tá? Então ele começou no sul e foi subindo também. Conceição, Tocantins, São Domingos, São José do Duro, Amaro Leite, Cavalcante, Vila de Palma, hoje Paranã, e Pilar de Goiás e Porto Real, atual Porto Nacional, a povoações mais setentrional de Goiás. Então aqui nós temos um mapinha, beleza? Ele vai começando aqui, ó, do centro. Nós temos aqui o centro, e aí ele vai subindo e descendo, beleza? Ele vai subindo e descendo. Aqui ele está falando praticamente da subida aqui do ouro, a partir de outros povoamentos que vão surgindo, tá certo? A partir dessas regiões, beleza? Eles vão subindo aqui, ok? Vamos lá. A mineração. Como funciona a mineração? Olha que interessante essa imagem, olha que imagem bonita, pessoal. Essa imagem aqui, ó, aqui em cima de mim, aqui, ó. Essa imagem aqui desse ouro aqui, ó, de aluvião. Olha como é que era o ouro de aluvião. Olha que bacana. É um ouro esfarelado, vocês estão percebendo? É um ouro que você encontra facilmente no leito dos rios. Não é necessário você não é necessário você explorar tão a fundo como aconteceu em Minas Gerais, tá? Então esse ouro de aluvião ele vai ser uma febre, por isso que ele é uma febre, porque as pessoas vão se alvoriçar com ele, mas ele vai acabar com rapidez, porque é uma das características dele acabar com uma certa facilidade, né? E até bonita essa imagem aí, fala aí, fala até bonito. Já pensou você aí com esse tanto de ouro aqui em cima? Fala aí, o que você achou? Então, pessoal, o ouro, mais uma vez, o ouro de aluvião. Esse ouro de aluvião, ele vai ser uma febre. Já nós vamos ver como que vai ser a extração dele durante o século XVIII. Nós vamos ver que o pico vai ser em 1750. Depois nós vamos começar um período de declínio, beleza? Assim que um veio de ouro era descoberto em uma região mineradora, imediatamente o superintendente das minas ordenava que a região fosse medida e dividida. Então ela era dividida em lotes. Então eu achava um veio de ouro, esse veio era dividido em lotes para poder dar início ao processo de mineração. Cada lote tinha uma medida de 30 por 30 braças, tá? Aí, por curiosidade para vocês, uma braça era 2,2 metros, ou seja, aproximadamente 66 por 66 metros. Esses lotes recebiam a denominação de datas, e cada data, por sua vez, era equivalente a uma lavra de mineração, tá? Então aqui, como era dividido para a extração, né? Para o período de extração, tá? E aí, nós vamos extraí-los. Como é que nós vamos extrair, né? As datas eram distribuídas da seguinte forma. O minerador responsável pelo achado, então ele tinha que ser achado. Então quem era responsável por achar o ouro era o minerador, tá? Esse minerador, ele achava esse ouro.
e escolhia a primeira data para si. Então, quem achava o local onde tinha o ouro, ele escolhia para si. Um funcionário real da fazenda, logicamente, nós tínhamos a participação, tá certo, do Estado ali, né? O ministério responsável pela mineração na época escolhia a segunda data para o rei. Então, a primeira para quem achava, a segunda para o rei. O responsável pelo achado tinha o direito de escolher mais uma. Então, era assim como que funcionava. O cara achava, depois passava esse local que ele achava também, o Estado tinha direito ali naquele local. E olha que interessante aqui. Olha que interessante. Você vê aqui em cima, nós temos os chamados patacões. O que eram os patacões? Eram o ouro já fundido. E aí eu vou introduzir para vocês mais uma característica do período da mineração. Esse período da mineração tinha muitos impostos. Veja bem, você que está me escutando aí, você não dorme não, presta atenção. Nós temos, inicialmente, tá certo? Inicialmente, um período de desbravamento no território goiano, vamos para o período de exploração. Esse período de exploração, ele está ligado aí a arraiais. Esses arraiais vão crescendo, vão se tornando vilas, e de vilas depois vão se tornar uma capitania independente de São Paulo. Até então, Goiás é um braço de São Paulo, depois vai se tornar independente. Nesse período, tá certo? Nós vamos extrair o quê? O ouro. Qual ouro? O ouro de aluvião. Por meio de quê? O trabalho escravo negro. E esse trabalho escravo negro, com certeza, não era barato, tá? E ao achar o ouro, tá, era necessário pagar o quê? Impostos. Então, nós tínhamos o ouro legal e o ouro ilegal. Logicamente, já dizia Luiz Palacim, era uma febre, o ouro em Goiás, nós tínhamos muita sonegação. As pessoas escondiam ouro demais. Aqui nos patacões, aqui em cima, ó, onde você está vendo aqui, você vai ver que o ouro era marcado, tá? Esse aqui é o ouro legal, ele já era marcado pela coroa portuguesa. Olha que bacana, beleza? Então, do ouro que você extraía, logicamente, parte ia para você e parte ia para o Estado, para a fazenda do rei. E com certeza isso trazia muita insatisfação, tá? Trazia muita insatisfação. Já vai pegando essa visão aí, beleza? Vamos avançando aí. Então, o rei, tá, tinha interesse em explorar diretamente a sua data. Por quê? O cara explorava dele, tá? Quem achava, e o rei também tinha a exploração da data dele, né? E ordenava que ela fosse leiloada entre os mineradores interessados em explorá-la. Quem pagasse mais ficaria com ela. Então o Estado arrecadava de todas as formas, né? Hoje também não é muito diferente disso, né, pessoal? O dinheiro do leilão era enviado a Portugal como renda pessoal do rei. As demais datas eram distribuídas por sorteio aos mineradores que possuíam um mínimo de 12 escravos para poder explorá-las. Ou seja, existia uma tendência a beneficiar quem tinha mais, né? Hoje também não mudou muito, né, pessoal? E também, só por curiosidade, esse grande carregamento de ouro iam para Portugal e aí tinham a chance dos piratas pilharem essas cargas, né? Então nós tínhamos muita pirataria nessa época. Cada minerador tinha direito a uma data por vez. Repare que a atividade mineradora era extremamente intensiva em utilização de mão de obra. Qual mão de obra? Mão de obra... Qual mão de obra? Mão de obra negra, tá? Por que eu estou fazendo essa distinção? Tá? Porque nesse momento nós vamos utilizar muitos escravos. E nós vamos ver também que depois que esse modelo que nós estamos construindo, nós vamos desconstruí-lo. Tá? Então, de uma mão de obra escrava, depois Goiás vai utilizar uma mão de obra livre. Tá? Uma mão de obra livre. Mas nesse momento vai utilizar uma mão de obra escrava, sobretudo. Beleza? Então, 12 homens trabalhavam juntos em um espaço de apenas uma lavra. Então, vocês imaginam que eram muitas pessoas trabalhando num pequeno espaço. Beleza? Mineração em Goiás. O povoamento determinado pela mineração do ouro é o povoamento muito irregular e muito instável. Tá? Isso já foi questão de prova. Essa mineração ela era irregular e era estável. Por que era irregular? Nós tínhamos algumas pessoas que tinham muitas lavras, muitas datas, e outras não tinham nenhuma. Instável. Por que era instável, pessoal? Era estável também porque, logicamente, se eu
se eu estou extraindo ouro num determinado espaço e eu acho ouro uma quantidade maior em outro lugar, eu praticamente reduzo minhas atividades aqui e invisto completamente em outro lugar. E no mapa, o desenho do mapa não era regular, era irregular, beleza? Então, algumas características também desse povoamento, tá? Esse povoamento, ele era irregular e era mais instável, tá? Ele era mais instável, ele era sem nenhum ele era sem nenhum planejamento, muito pouco planejamento, tá? Sem nenhuma ordem. Isso, inclusive, já foi questão de prova. Onde aparece ouro, ali surge um povoamento, né? Surge uma povoação. Quando o ouro se esgota, os mineiros mudam-se para outro lugar e a povoação definha e desaparece. Então, na medida em que o ouro vai acabando, as cidades também vão acabando. Olha que loucura isso, né, pessoal? Isso porque o ouro, tá, encontrado em Goiás era o chamado ouro de aluvião, em pequenas partículas que ficavam depositadas no leito dos rios e córregos ou no sopé das montanhas, tá? Sua extração era rápida, tá? Característica interessante. Sua extração era rápida e logo as jazidas se esgotavam, forçando os mineiros a se mudarem em busca de uma nova área de mineração. Olha que interessante. Na medida em que o ouro ia aparecendo, muito povoamento. O ouro ia desaparecendo, a população daquela região saía e ia correndo atrás do ouro, tá? Bem interessante essa questão. Então, essa exploração, esse período de exploração de ouro, além de todas essas características que a gente viu, nós podemos ver que era irregular, era desorganizado, tá certo? Era instável, forçando muitas das vezes as cidades aparecerem rapidamente e outras esgotarem a sua população. Tá criando aí um modelo na sua cabeça? É mais ou menos isso, tá? Você precisa criar um modelo porque você vai julgar questões, tá? Então é importante você ter isso em mente, tá? Como que funcionava. E, logicamente, os impostos, tá? Os impostos, mais uma vez, tocando nesse assunto, tá? Até porque o nosso Luiz Palacin, tá? Que é um padre, tá? Ele fala sobre isso, tá? Que o ouro era uma febre e tinha muita sonegação. Uma febre porque ele acabou rápido, por conta da característica de ser rápido, tá? E também tinha muita sonegação porque, logicamente, o Estado fazia valer e queria ganhar de todas as formas, beleza? Então, fique atento em relação a essas questões aí. Importante perceber detalhes, palavras que somam a essa questão, a gente ir criando um modelo aí na nossa cabeça, tá? Então, nós temos aí basicamente um modelo irregular, um modelo instável, tá? Um modelo irregular e um modelo instável. Então, esse povoamento, ele vai permear, esse povoamento, ele vai ter uma característica, tá certo? De ser plástica. Tá? Por que plástica? Porque ele vai ser irregular, certo? E a população vai variar conforme a economia. Então, dessa forma a gente já consegue vislumbrar aí esse período aurífero, tá certo, em Goiás, que é de tão importância, afinal de contas foi ele responsável pela criação, tá certo, de Goiás propriamente dita, né? Uma criação mais forte, uma criação com mais pedigree, tá certo? Até o momento em que ele vai se tornar uma capitania independente, tá? Fechamos esse período e aguardo você na nossa próxima aula de Geohistória.